Olá amigos, vamos à nossa videoanálise semanal após o pregão desta sexta-feira 13 de março. Ibovespa fechou o pregão com queda de 0,58%, começou realmente como uma sexta-feira 13, indo lá embaixo com queda de 1,5%, potencializando esse movimento de baixa, fazendo perder essas mínimas, testar a zona de suporte que já tinha falado na última videoanálise. E aqui agora o Ibovespa gerou um pequeno recuo aqui no gráfico de 60 minutos. Então, enquanto o Ibovespa, no meu entender, não conseguir voltar para cima da máxima do pregão de hoje, 48.858, segue como sendo mais provável um movimento aqui de topo, novamente um topo descendente no G60 e continuidade do movimento de baixa. E aí o suporte não testado ainda, 47.841, e depois disso 47.500 e 47.000 pontos. Os próximos níveis de suporte para o índice. A semana terminou com queda de 2,77%, está dentro ainda do movimento de baixa no gráfico semanal, que poderia facilmente se estender ainda um pouco mais aqui para baixo, no cenário mais otimista, chegando a se aproximar ali do fundo em 46.404 pontos. PETR4 no pregão de hoje apresentou queda de 2,35%, terminou fechando o pregão com candle de indefinição em cima de uma zona de suporte, a mínima do dia 8,16, a zona de suporte vai de 8,18 a R$ 8,00, 8,04, R$ 8,00. Ativo pode trazer sim um repique de alta no início da próxima semana, mas a primeira sinalização, no meu entender, teria que superar a máxima do pregão de hoje e melhor ainda, se vier aqui no G60, fechar acima do gap. Região do gap que vai aqui de 8,44 até 8,50. Então, conseguindo fechar acima de 8,50 em um G60 forte, traz uma maior probabilidade de continuidade de início realmente de um movimento de repique de alta pelo gráfico diário, que está contra a tendência de curto prazo. Nível de resistência para Petro na faixa de 8,72 e depois disso na casa dos R$ 9,00. Além disso, tem uma resistência que foi testada aqui, bem respeitada, nos últimos pregões aqui na faixa de R$ 8,91. Então vai de R$ 8,90 até R$ 9,00. Depois de 8,72 seriam os níveis de desafio para a Petro no decorrer da próxima semana para um repique de alta. Enquanto não gerar nenhuma sinalização de alta, o cenário continua no mesmo, de baixa, com uma probabilidade de continuidade do movimento de queda. Partindo aqui para Vale 5, só para mencionar que a Petro terminou a semana com queda de 10,17%. Então, uma movimentação que vinha fraca para baixo ganhou bastante força e dentro do que ela já fez aqui de forma lateral, não dá para descartar a possibilidade dessa ação perder até toda essa mínima aqui que ela tem, essa região de R$ 8,00, 8,04 aqui, e dar uma esticada ali no movimento de baixa depois de ter estabelecido aqui tendência de baixa de curto prazo, restabelecido. Vale 5 terminou o dia com alta de 1,1%, um sinal bem positivo no sentido de abriu lá embaixo, bateu numa zona de suporte de fundos anteriores, já destacada na última análise, voltou para cima, fechou acima do gap, permaneceu acima do gap, ainda está dentro de uma tendência de baixa no G60, ou seja, se montar um topo aqui, fechar aí uma hora de pregão, abaixo principalmente dos 16,30 com nova mínima, a maior chance seria de continuidade da queda, novamente voltando a testar a região dos R$16 como suporte, e depois dos R$16, abaixo dos R$16, 15,87 e muito mais abaixo, um pouco mais abaixo, 15,50 seriam os próximos níveis de suporte para essa ação. Por outro lado, ameaçou aqui algum tipo de queda e reverteu para cima, superando a máxima do pregão de hoje, principalmente, traz aí um aspecto mais favorável de repique de alta no gráfico diário e altera a tendência no gráfico 60 minutos se superar os R$16,83, que seria a primeira resistência aí mais de intraday para a Vale 5. A semana terminou com queda de 3,63%, terceira semana consecutiva de baixa. Então, dentro do seu zigue-zague, se for para manter aqui a indefinição, aí estaria maduro para fazer algo nesse sentido aqui, a Vale 5. Mas segue aí em cima de um patamar perigoso de suporte. Uma lateralização também seria outra forma de correção para o papel. Ou seja, em vez de gerar um movimento de subida, ficar aqui de forma lateral, amadurecendo mais, vamos dizer assim, a ideia de perder toda essa região de suporte, a favor da tendência de prazo maior.
Partindo para outras ações, Lojas Renner, a gente encerrou a posição comprada da Lojas Renner. Essa posição a gente encerrou no prejuízo, que é a nossa saída aconteceu em 81,94, com perda de 0,53% nessa operação, uma perda pequena que representou no capital total menos 0,1%. Então o ativo perdeu a mínima do pregão de ontem, não chegou a perder a mínima da primeira hora de pregão, mas a ação, da forma como ela veio muito para baixo aqui, para mim ela desconfigurou a operação de compra que eu tinha em cima dela, e aí eu optei pela saída. A BBAS 3 aconteceu a mesma coisa, foi lá para baixo da mínima, essa que eu já tinha até falado, se perdesse a mínima já seria uma saída um pouco mais de imediato. A perda da mínima aqui dos 21,73, perdeu bastante, né? Abriu lá embaixo, aí voltou, deu uma subida, aproveitei para a saída na faixa dos 21,52, e com essa saída a perda foi de 1,1% e no capital total menos 0,15%. Partindo para outros ativos, GGBR4 fechou a semana razoavelmente bem, deixou uma sombra superior, mas enfim, está em tendência ali de alta no gráfico diário. A semana terminou com alta de 2,64%, vem fazendo aqui uma correção desse movimento de superação aqui de topos anteriores. Então, dentro aqui do que ela vem fazendo, é um ativo que dá para monitorar aí de perto, buscando uma compra a favor da tendência de alta de curto prazo. Então, se ela abrir caindo, principalmente, traz uma chance de buscar alguma compra aqui para baixo, por exemplo, até a partir de segunda-feira. VLID 3, ativo também que fechou bem a semana, conseguiu reverter uma sinalização de topo no gráfico semanal e fechou aí com alta de 4,2%, aqui retomando basicamente uma tendência de alta, e agora está fazendo aqui uma correção desse movimento de subida. Então é algo a ser monitorado no início da próxima semana, em busca aqui mais de operação na ponta compradora em cima da VLID. Para a ponta vendedora tem vários ativos que eu anotei, mas buscando operações mais rápidas. PK4 gerou aqui um candle forte, uma queda forte de 2,36%, estava ali meio congestionada, rompeu para baixo essa congestão, se eu traçar a linha ali horizontal onde era o suporte ali no G60, foi lá bater como resistência, já perdeu um pouco de força. Enfim, o ativo iniciou um movimento de baixa, no gráfico semanal também proporcionou um topo, esse topo ainda é um topo descendente para a tendência do papel. Então é um ativo que no início da próxima semana também eu ficaria um pouco mais atento para a ponta vendedora, podendo optar até por entrada ali através de um gráfico de 60 minutos. A BRKM5, que a gente já chegou a falar dela, né, para a próxima semana fica mais mesmo para monitorar ou correção pelo gráfico diário, ou até mesmo, dependendo do que fizer ali no gráfico intraday, buscar a operação mais na ponta vendedora. Eu não optaria por buscar compra em cima desse papel, apesar de ter fechado em boa alta, o candle chamado de perfuração, alta de 5,8%. Enfim, o cenário gráfico desse ativo para mim se encaixa mais para planejamento de venda, seja de day trade, seja operação aí, mas principalmente operação mais de swing trade, pode ser uma operação que dure de um dia para o outro, ou operação com uma duração um pouco maior de 3 dias ou mais. Então, papel para ser monitorado, ficar aí no radar na próxima semana. BRSR6, da mesma forma, para mim a ação está em tendência de baixa, vem ali também no gráfico semanal com a tendência de baixa, não é nada tão vigorosa essa tendência de baixa do ativo, mas enfim, a última informação aqui no gráfico diário foi que a ação tinha ali seus topos ascendentes, estava até montando um triângulo ascendente, mas aí rasgou tudo para baixo de maneira muito forte, e aqui vem fazendo uma correção. Então, dependendo de que forma aconteça aí a partir de segunda-feira essa correção, meu interesse maior é trabalhar na ponta vendedora em cima de BRSR6. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Um grande abraço, um excelente final de semana e até a nossa próxima videoanálise.